Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Amém. Queridos, desde já eu tenho que me desculpar com a igreja, porque se o irmão não tomar café com leite hoje à noite, na festa Ágape, é um pouco minha culpa. Porque eu peguei a carona com Iane Neto e minha única missão dentro do carro era segurar a garrafa de café, mas eu não tive competência para realizá-la. E a garrafa chegou virada aqui, chegou só a metade do café com leite. Então, como eu vou falar sobre arrependimento hoje, também já começo me desculpando com os irmãos por essa perda. Hoje nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana, então eu queria falar sobre uma mulher. E, oportunamente, pela manhã, a minha esposa falou sobre o texto que nós vamos pregar hoje, que é o texto de Lucas, capítulo 15, verso 8 até o verso 10. É óbvio que na voz dela e ela falando, é muito melhor de se ouvir. Aqueles que estiveram aqui pela manhã tiveram a oportunidade de vê-la ministrando, né? Aquele jeitinho de ministrar para a criança, e ao mesmo tempo todo mundo fica atento para aprender. Mas vamos orar aqui pela graça do Senhor, você seja abençoado também pela ministração da palavra do Senhor através do seu servo aqui. Então, abra sua Bíblia em Lucas 15, verso 8 a 10. E o texto do Evangelho, da palavra do Senhor, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, te louvamos por podermos estar aqui, por participar desse culto, Senhor. Momento de adoração, podemos entoar cânticos de louvor a Ti, nesse ajuntamento solene que fazemos em reverência, em temor e tremor, em gratidão nos nossos corações, em adoração ao Deus vivo, o Deus único, verdadeiro, que é Senhor das nossas vidas e que opera a sua vontade segundo o seu querer, salvando, perdoando, gerando arrependimento, ó Deus, entre nós, perdidos que somos, Senhor. Tem compaixão de nós nessa noite e abençoa o teu povo, agora que consideramos o texto da tua palavra, a doutrina do Senhor, fé verdadeira, possam fluir dela, Senhor, aos nossos corações. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa conceder-nos a bênção de vermos júbilo no meio da tua igreja e júbilo no céu também, por todos aqueles que nessa noite o Senhor destinou para arrependimento e salvação. Concede essa bênção também, Senhor, onde a tua palavra está sendo pregada, qualquer que seja a denominação, Senhor, e aos teus servos que estão pregando, que o Senhor livre do erro, do engano, da vaidade, dos pensamentos e possa trazer edificação para a glória do teu nome, edificação do teu reino, aperfeiçoamento da tua igreja, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, então, como os irmãos viram, o texto fala sobre a dracma perdida, e os irmãos ouviram alguma coisa hoje pela manhã já, as crianças tiveram a oportunidade de procurar, a UPA também teve a oportunidade de procurar, lá na sala da UPA, as dracmas lá em cima de chocolate que tinham espalhado lá por cima, só que esqueceram de espalhar na sala da UPA, então os pobres adolescentes procuraram em vão. Mas a dracma, na verdade, era uma moeda de circulação grega que tinha um valor
bem baixo, né? Estima-se que ela hoje valeria em torno de uns 20 centavos de real, 17 a 20 centavos de real. O que demonstra que essa mulher possivelmente seria uma mulher humilde, porque a sua necessidade talvez tenha motivado a procurar essa dracma. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, e ela saiu procurando diligentemente na sua casa. Essa parábola, na verdade, ela faz parte de um conjunto de parábolas. Se você olhar o capítulo 15 de Lucas, Jesus está tratando do mesmo assunto, e ele divide o assunto em 3 parábolas, para falar a mesma coisa. Então ele vai primeiro falar sobre a parábola da ovelha perdida, vai falar sobre a dracma perdida, e vai falar sobre o filho, não é perdido, o filho pródigo. Exatamente, porque ele quer trazer a mesma mensagem. Há algumas críticas que ele está ouvindo ali. E a ideia é que o ensino de Jesus está se intensificando à medida que ele vai tratando de cada parábola. Se não, vejamos, ele começa falando de uma ovelha perdida no meio de 100. Então, matematicamente, Jesus aqui, ele usa a matemática para mostrar essa ênfase. Primeiro ele fala de um percentual de perdido de 1 para 100, de 1%. Aqui a dracma é 1 em 10, então já se intensificou a mensagem, porque agora é 10%. E depois ele vai falar 1 entre 2 filhos, né? De uma proporção então de 50% aí. Não somente na questão daquele que se perdeu, mas também na proporção do cenário que ele traz. Primeiro ele fala do deserto, em que se deixa as 99 para ir buscar a outra que se perdeu. Agora o cenário é uma casa, né? O cenário é um local menor, mais fechado, e depois o cenário ainda se volta para um ambiente ainda mais íntimo, que é o cenário da família. Também os protagonistas, primeiro um pastor, uma ovelha, depois a mulher e um filho. E Jesus está pregando isso, está falando, está ensinando para responder aos fariseus e saduceus. Se você olhar aí o versículo 1 do capítulo 15, o texto fala que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Então, a turma que seguia Jesus, que chegava junto de Jesus para ouvir o Evangelho, para ouvir os ensinamentos do Nazareno, do filho do carpinteiro, era uma turma que não era bem vista pelos religiosos da época. Era um pessoal que tinha má fama, tinha fama de ladrão, os publicanos, coletores de impostos, pecadores, né? Pessoas que não gozavam de boa fama junto aos fariseus e saduceus, aos religiosos da época, se juntavam ali a Jesus para ouvir o seu ensino. E Jesus percebeu ali que havia uma murmuração entre os fariseus e os escribas, porque dizia, mas isso não pode ser filho de Deus, esse homem não pode ser santo, porque olha quem anda com ele, onde é que ele vai, onde é que ele vai comer, onde é que ele vai cear. Ele se junta a esse povo pecador, e por isso Jesus ensina essas 3 parábolas, trazendo uma mensagem direta ali para aqueles críticos, fariseus e escribas. Eu falei no início que talvez o fato dessa mulher procurar uma dracma, que era algo com tão pouco valor, significasse que ela fosse humilde, mas também podia ser que essas dracmas tivessem um valor agregado, né? Um valor maior para esta mulher. Podia ser todo o recurso que ela tinha. Alguns comentaristas acreditam que essas dracmas eram dadas como dote, né, para o casamento da filha. Então aquilo seria o recurso que ela tinha para viver ali na sua casa. Poderia ser também parte de um adereço, que quando as mulheres casavam, se elas usavam as dracmas em tiaras e em colares, alguma coisa parecida com o que a gente vê hoje com um grupo muito conhecido, que são os ciganos, em que eles usam moedas, às vezes penduradas nas bordas da roupa e em utensílios que vestem. Então, aquilo tinha talvez esse valor, um presente de casamento, um dote, ou algum enfeite que ele não estava completo, estava faltando uma parte, e por isso era tão importante
encontrar. Eu queria, então, que nós pudéssemos ressaltar algumas lições desse texto, alguns ensinamentos, diante desse sentimento que essa mulher tinha por haver perdido alguma coisa importante. Como hoje é o Dia da Mulher Presbiteriana, então, eu selecionei essa mulher para nós usarmos como ilustração e como modelo para os ensinamentos hoje no sermão desta noite. E aí, pensando no fato de Jesus ter usado um exemplo da mulher, ele começou falando do pastor que deixa as 99 ovelhas para ir em busca daquela que se perdeu, e aí ele usa o exemplo da mulher, que é uma coisa totalmente inusitada para a sociedade da época. Penso que a mulher presbiteriana, aqui o primeiro ponto, então, seria uma reflexão para toda a igreja, mas especialmente para as mulheres, de que a mulher presbiteriana encontra seu lugar na sociedade aos pés de Jesus. Colocar uma mulher como protagonista de uma lição para escribas e fariseus, para aqueles religiosos, era totalmente impensável. Uma mulher não podia servir como exemplo para aqueles homens que eram tão importantes e tão sábios e tão versados na palavra de Deus. Conta-se, e eu não sei até onde isso é verdade, que havia uma tradição, uma oração que se ensinava para a criança, a criança judia, de que ela orava, ela aprendia a orar assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou leproso, eu não nasci samaritano e nem sou mulher. Era a referência e que aquela sociedade tinha, era que a mulher fazia parte de um grupo como esses outros citados. Samaritano porque os judeus não se davam com samaritano, e leproso porque era um povo que era marginalizado. Então a mulher não tinha espaço, nem vez, nem voz naquela sociedade. Jesus usa o exemplo da mulher para ensinar aqueles homens tão sábios e aqueles religiosos da época. A mulher tinha pouca movimentação, ela não saía de casa comumente, e acredita-se que o que a mulher fazia para sair de casa, ela tinha autorização para sair de casa para buscar água. E se o pai não tivesse filhos homens, ela podia trabalhar como pastora, porque pastor realmente era uma atividade também de menor importância, ou então para buscar lenhas. Ela podia visitar outras casas, se a visita fosse familiar, e andava cobrindo o rosto com o véu, porque ela não podia nem mostrar-se, nem desatar os cabelos, né? Jesus, ele, em determinado momento do seu ministério, ele é ungido por uma mulher, e os fariseus que estão ali naquela casa, a casa de Simão, um curtidor, e Jesus é recriminado, porque aqueles homens dizem: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela ficar assim nos pés, porque ela chorava aos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos estão soltos, e aquilo era uma coisa que não era aceitável, né? Mulheres casadas, mulheres sérias, usavam os seus cabelos amarrados, e isso para mostrar como era restrito os direitos da mulher na época. Mas Jesus, ele de certa forma, ele rompe com esses paradigmas. O evangelho, ele não vem só para os homens, ele vem para homens, mulheres, para judeus, para gentios, para os livres, para escravos. É assim que o evangelho é apresentado. E tanto é que Jesus ele rompe essa barreira quando conversa com uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4. A mulher saiu para tirar água. Lembra que eu falei que era um dos passeios da mulher, era sair para pegar água, e ela está no poço tirando água, e Jesus diz: me dá água para beber.
E até a mulher se assusta, diz, como é que você me pede? Eu sou samaritana, você vai me pedir água para beber? E Jesus oferece a ela a água da vida e vai revelando como um espelho a vida daquela mulher, de modo que ela, naquele encontro, ela se transforma numa evangelizadora para a sua cidade e vai chamar as pessoas para ouvirem aquele homem falar, de poderosas que eram as suas palavras. E eu penso, meus irmãos, quando eu vejo no ministério de Jesus trazendo a mulher como protagonista do ensino, falando com a mulher, trazendo mulheres para o seu ministério. Havia mulheres que caminhavam com Jesus, outras mulheres que foram importantes na história da igreja, no sustento da obra missionária, de que as mulheres hoje acabam envolvidas nessa atmosfera de humanismo, de pós-modernidade, de luta pelo seu espaço, quer seja por briga ou por lutas, por salários melhores, por cargos de chefia, por exercer o gênero que ela acha que pode escolher, ou mostrar, quem sabe, toda a sua sensualidade sem repressão da sociedade, e em que pese algumas dessas lutas sejam justas. A verdade, meus irmãos, é que a realização da mulher, a sua realização enquanto mulher na sociedade, ou enquanto pessoa, só existe se for aos pés de Jesus. Assim como Deus busca e restaura a ovelha, o filho pródigo, a dracma, assim também a mulher, ela só encontra exatamente o seu espaço na igreja, na sociedade, na família, se ela estiver aos pés de Jesus. Aqui, o pecador é comparado a um objeto inanimado, a uma dracma, a uma moeda, uma dracma perdida. No primeiro exemplo, o pecador, aquele que se perdeu, é uma ovelha, e aqui é uma moeda. E moeda não tem vida, ela não se move. Perceba que para ela ser achada, ela não fez absolutamente nada. Ela está ali, ela simplesmente foi esquecida em algum canto, ela caiu e ficou. Hoje pela manhã a gente tinha combinado de fazer uma encenação aqui, e na hora que a Elisa dissesse que tinha perdido a moeda dela, eu jogaria a moeda para ela dizer, eu encontrei a moeda. Só que, novamente, a minha falta de competência e habilidade, quando eu soltei a moeda veio tilintando até debaixo desse púlpito pequeno, e de fato acabou perdendo a moeda, porque se não fosse a ajuda do pastor para empurrar o púlpito, ela não teria achado. Mas percebe que a moeda, ela não faz nenhum esforço para ser achada. Ela está ali como um objeto inanimado, sem vida. Agostinho acrescenta, dizendo, estou perdido, não porque o dono me perdeu, mas porque eu sou errante, reconhecendo a sua natureza de pecador, a sua incapacidade, a sua incompetência, a sua inabilidade, a sua total incapacidade de se aproximar de Deus, de servir, de adorar, de satisfazer a justiça de Deus. E a moeda representa a nós pecadores, a cada um de nós pecadores. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, sem consciência, nem que estávamos perdidos. Uma das grandes dificuldades na pregação do Evangelho é esse. É que eu lembro que a gente foi fazer o avanço missionário em Boa Vista, eu fui longe agora. A gente foi implantar a igreja, a congregação lá. E teve um determinado momento, acho que foi no sábado à tarde, que a gente ia de casa em casa pregando lá o Evangelho e tal, técnica de evangelismo explosivo, e o cidadão estava lá assistindo o programa do sabadão dele à tarde. E a luta de tentar mostrar para esse cidadão, para a pessoa que recebia a gente em casa, de que ela precisava de salvação, porque ela era pecadora, porque estava muito satisfeita ali com a sua vida, ali sentado no sábado, assistindo televisão, recebendo, quem sabe lá a sua pensão, a sua aposentadoria.
Eu não sei se sou pecador ou não, mas o fato é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem natural, morto espiritualmente e sem consciência sequer que está perdido. E a moeda permaneceu assim, indiferente, imóvel, ali inerte, até ser achada no lugar em que se perdeu. Essa é uma lição importante, meus irmãos. A moeda só foi encontrada porque a mulher fez tudo o necessário para achar. Você perceba que há aqui o que alguns chamam de fardo da restauração, porque o texto diz que ela acendeu uma candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. As casas antigas, as casas nesse período, elas não tinham, hoje quando a gente vai construir uma casa, a gente pensa na circulação de ar, na iluminação e faz grandes janelas, etc., né? Projeta tudo isso, mas na época as casas, se for de uma pessoa realmente humilde, como se espera que seja, pelo exemplo das dracmas aqui, a casa possivelmente talvez não tivesse nem janela, se tivesse talvez uma janela, era uma casa escura, né? Aqueles que tivessem alergia para viver numa casa dessa ia ser extremamente difícil. O chão não tinha cerâmica, não tinha porcelanato, não tinha o chão de chão batido, e essa mulher, ela acende uma candeia, começa a varrer e procurar e mexer nos móveis ali, iluminando para procurar essa dracma perdida. E a imagem é de móveis revirados, é o pó da casa subindo ali, ela varrendo, procurando, um trabalho intenso para encontrar essa dracma. O trabalho da mulher, meus irmãos, aponta aqui para a obra redentora de Cristo. Ele veio, ele fez tudo o necessário e suficiente para buscar e salvar o perdido. Foi isso que Jesus fez. E Deus, que a gente às vezes pensa, e conversa com algumas pessoas, diz assim, não, mas eu faço a minha parte, e Deus faz a parte dele, e assim, quem sabe, né, a gente, um dia, quando chegar no céu, quando eu morrer, eu vou falar para ele que fiz, que vou apresentar minhas obras a Deus. A salvação não funciona desse jeito, pelo menos da forma como Jesus ensinou, e como a Bíblia toda nos mostra. A iniciativa é toda de Deus. Deus que toma a iniciativa de salvar o pecador, Deus que vai lá buscar o pecador, Ele é que chama eficazmente, Ele é quem traz o seu evangelho da graça, e pela sua graça Ele nos traz e nos envolve com o seu amor, nos faz compreender essa mensagem, gera em nós um arrependimento sincero, fé verdadeira para crer somente nele. É tudo Deus, é somente Ele. Deus que procura os pecadores e os salva. E essa mensagem era extremamente ofensiva aos fariseus. Os homens que faziam tudo e tinham inclusive acrescentado em muito do que a lei estabelecia para o povo, e determinadas coisas que tinham que fazer em determinados dias, em determinadas situações, e eles tinham aquele comportamento muito regrado, e achavam um absurdo esse tipo de mensagem. Não é lá, eles estavam ouvindo e Jesus ensinando que a mulher fez tudo e foi lá e resgatou. A obra é toda de Deus. A mulher encontra a moeda dentro da casa porque estava lá. Ela sabia que podia achar a moeda lá. Ela não saía muito. Não tinha. Se ela fosse pastorear algum rebanho, de repente, era perigoso de estar num lugar desse e encontrar com salteadores. Ela não vai levar a moeda para fora. Ela, sabe quando você perde a chave do carro? Talvez isso aconteça comigo, que você perde e diz, eu tenho certeza que está aqui. Você não pode ter ficado dentro do carro, trancado. Não, eu tenho certeza que eu deixei em algum lugar. Essa mulher, ela vai lá, ela sabe que a moeda está lá, e ela procura e revira a casa, porque sabe que a moeda está lá dentro. Ela ainda era proprietária da moeda, só estava separada dela. O esforço para buscar algo que se possui até encontrar,
É assim que a gente faz quando a gente perde alguma coisa dentro de casa. A gente se esforça até encontrar e busca aquilo que está perdido. É o esforço que essa mulher faz para encontrar essa dracma. E a busca só cessa quando encontra. Não sei se vocês são obstinados assim também. Porque tem gente que desiste logo, né? Abre 2 gavetas e tal. Não, vou deixar isso para lá. Aí, se for achar o carro, vai ter que pegar um Uber. Mas se for obstinado, como quando eu boto um negócio na cabeça, eu reviro a casa todinha até encontrar. Essa mulher revirou tudo e ela só parou depois que encontrou a moeda. Deus encontra aquele que lhe pertence. Não se trata de você fazer o melhor que você puder fazer. Não, então, eu vou orar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou até ler a Bíblia hoje, vou ler esse texto quando chegar em casa. Olha, eu vou ser mais paciente com meu marido. Né? É importante, meu irmão, não é que não seja, não. É importante que seja com a sua esposa, paciente, vai escutar ela, né? Desligar a televisão para ouvir ela falando e tal. É importante, mas não é o caso de fazermos a nossa parte e Deus fazer a parte dele. Se trata de Deus usar de sua misericórdia. E diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, ele falando do texto em que Deus está falando para Moisés, ele diz, olha Moisés, eu vou ter misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. É Deus que vai ao encontro. E Deus é Deus, Ele não deixa o serviço pela metade como você que esquece lá, não, esqueci, tá, cansei, outra hora eu procuro. Deus, Ele faz a sua obra, se Ele chama, Ele capacita aqueles que vão pregar a palavra, Ele capacita o seu coração para entendê-la, Ele capacita de fé para você crer nele, e Ele traz ele pelos laços do Calvário até Ele. Jesus não morreu na cruz para apenas alguns homens bons, de boa índole, ou, de repente, pessoas com uma certa condição social e cultural, para que essas pessoas fossem salvas. Não, Theo, é verdade, eu vou pregar para os meus amigos professores. Tem uns cabas bom, amigo meu, que só falta ser crente. É gente boa, é quase, mas só falta dizer que para isso eu vou pregar. Não. Jesus não morreu na cruz por essas pessoas. Esse é exatamente o pensamento dos fariseus e escribas. Não, a salvação deve ser para a gente, porque a gente está andando, né, na linha. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Ou você acha que tem algum mérito maior do que quem está perdido, do que quem está nas ruas, do que quem está usando algum tipo de droga, sem esperança. Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus fez tudo o suficiente, revirou a casa, se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem, foi tentado em todas as coisas, enfrentou uma cruz pesada, fez tudo o suficiente, morreu e ressuscitou, tudo necessário para salvar os pecadores, pagando a dívida do nosso pecado, morrendo em nosso lugar naquela cruz ensanguentada, meus irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, eu estou fazendo algumas devocionais em Romanos, e Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, falando da situação do pecado, ele reescreve o texto de Salmo 14 e diz, não há quem busque a Deus, não há quem faça um bem, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Cristo vai ao encontro do perdido até achá-lo, e com o preço do seu sangue, os seus eleitos, ele vai lá buscar os seus eleitos. Há um texto maravilhoso, algum dia eu ainda vou pregar sobre ele, se Deus der a graça de me dar vida e sabedoria para pregar nesse texto, o texto de João, capítulo 10, que fala também sobre o bom pastor. João, capítulo 10, verso 26 em diante, diz assim,
Jesus falando para os fariseus também: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. É dele a moeda, ele conhece. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a verdade, meus irmãos. Não depende de mim, de você. Até a fé que nós temos nele, foi ele quem nos dotou, é dom de Deus, assim diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas há um outro aspecto aqui no texto, é que 9 dracmas são 9, não são 10. 9 dracmas não estão completas. Não pode haver alegria, festejo com as 9. Ela podia ter desistido, mas não está completa. A tiara não está pronta, o colar não está completo, o dote ali ia ficar faltando, ia faltar. 9 não são 10. Não pode haver acomodação e maior alegria em permanecer com as 9 do que em buscar a 10ª. Isso é uma tentação para nós, é uma palavra de exortação para a minha vida e para a vida dos irmãos. É que às vezes a gente acomoda, né? Vai chegando aos 50 anos e tal. Aí diz assim: não, tá bom, deixa essa coisa de pregar o evangelho para os jovens e adolescentes, a turma aí tem gás, e a gente vai, e às vezes os adolescentes: não, tá tão bom aqui, vamos fazer uma programação legal aqui de igreja e tal, e a gente vai deixando a evangelização como se fosse uma matéria de segunda ordem, de segundo escalão, assim, supérfluo. Mas eu quero dizer a vocês que 9 não são 10. A gente não pode parar, a gente não pode se acomodar enquanto a gente não pregar. E a gente vai pregar, se Deus permitir que ele volte enquanto a gente está aqui, então ele vai nos buscar quando a gente completar a obra. Se não for para a gente completar, é porque foi do agrado de Deus e deixar para os nossos filhos a tarefa de pregar. Então pregue para eles também, ensine eles a pregar. E se não for nossos filhos, vai ser os netos. Então ensina ele que ele tem que ensinar aos filhos dele. Hoje eu estou aprendendo a orar e tenho orado pela minha segunda geração. Eu já orava já oro pelos maridos, pela esposa, né, lá de casa. Senhor, manda reserva e tal. Mas aí eu estava lendo, eu estava no pequeno grupo discipulado, lendo aquele texto de Deuteronômio 29, que as coisas encobertas estão cobertas para nós, e as coisas reveladas estão reveladas para nós e para os nossos filhos, para cumprir tudo que está escrito. Eu digo: meu Deus, há uma promessa para as próximas gerações, e agora é hora de: Senhor, abençoa a minha descendência, abençoa os filhos dos meus filhos. Uma vez eu estava falando isso, eu não sei se foi aqui ou foi na outra igreja. Esther disse: pai, quando você falar esse negócio, explica direito o contexto, porque senão o pessoal pensa que eu estou grávida, eu não estou casado nem nada. E eu estou orando assim agora. A promessa é para eles, é para a próxima geração também. Então ensine eles que eles têm que pregar. A gente não pode se acomodar com 9 dracmas, porque não está completo. Então, mas é uma dracma, mas a gente tem que se colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos use, para a gente continuar pregando a palavra do Senhor. Não pode haver acomodação. Faz parte de nós sermos quem nós somos, igreja do Senhor. Nós somos um corpo. A analogia que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto é essa, é que nós somos um corpo, e corpo não pode faltar pedaço, ele tem que estar completo, e por sermos corpo de Cristo, nós temos que pregar a palavra de Deus. A festa só acontece quando se acha, quando completou as dracmas. Agora tem festa no céu, tem festa, os anjos fazendo festa, tem festa. Então, vamos pregar para ter festa. Vamos pregar, porque não há festa enquanto diligentemente não buscarmos a dracma perdida. É tempo de pedirmos que Deus nos use
para buscar os perdidos, na certeza que Deus é quem restaura o que foi encontrado. A gente prega não é porque a gente é que faz a pessoa se converter, a transformar coração. A gente prega porque Ele nos mandou que pregássemos, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso nós pregamos. Não podemos incorrer no erro dos fariseus de sermos seletivos quanto à salvação. Não, mas tá bom aqui, vamos pregar só a essas pessoas aqui. Perdemos o privilégio de experimentar júbilo na comunidade local e na celestial. Eu acho que respinga um pouquinho da festa, lá quando nos anjos do céu, quando um pecador se arrepende. Aqui para nós, para a igreja aqui na terra. A gente... O pastor depois vai me exortar da heresia. Mas... Obrigado, irmão Rosemary. Irmão Rosemary diz, é heresia não. Se há festa no céu, há festa aqui também, quando uma dracma perdida, quando um pecador se arrepende. Então, nós nos privamos desse privilégio da bênção, de experimentarmos essa alegria que os anjos experimentam, vendo pessoas se converterem, vendo pessoas entregar a sua vida a Cristo, vendo pessoas mudarem o seu comportamento dentro de casa, os cônjuges ou pais com filhos, porque foram transformados pela mensagem da cruz. Então, precisamos pregar, meus irmãos. Mas é também o texto um chamado ao arrependimento. E por isso que eu comecei falando do café com leite e pedindo perdão aos irmãos, que eu estou realmente... Não, tenho certeza que Ana e Neto estão mais arrependidos de ter deixado a garrafa sob a minha custódia do que meu próprio coração. Mas, quando um pecador se arrepende, a festa no céu deve ser vivenciada aqui também pela igreja. Quando reconhecemos que somos pecadores e o maravilhoso amor de Deus veio nos buscar para nos reconciliar com Ele, ocorre esse verdadeiro arrependimento. Arrependimento é essa ação de Deus na nossa mente e no nosso coração, quando nós somos transformados em relação ao pecado. Nós não nos conformamos mais com o pecado, com a vida que nós tínhamos, com a nossa natureza, mesmo sabendo que nós somos pecadores ainda, diante de um Deus santo, justo, perfeito, bom, mas agora arrependimento é uma disciplina, em que nós devemos reconhecer quem nós somos diante desse Deus e buscá-lo em santidade, pedindo perdão pelos pecados. Lembro que o salmista, em certa ocasião, diz: perdoa-me daqueles pecados que me estão ocultos, porque ele sabe que Deus é santo, e até a nossa própria avaliação dos nossos pecados é falha. Precisamos então, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. Fazemos isso solenemente no momento do culto, mas parece que isso não se reflete, embora o culto devesse ser um retrato do que é a nossa vida cotidiana, mas isso não se reflete na nossa vida diária. Nós temos o coração duro para nos arrependermos, reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus e ao próximo também. Quando contemplamos a santidade e a pureza de Cristo, que temos a ideia da gravidade de nossos pecados, nos sentimos chamados ao arrependimento para Deus. Me parece que eventualmente acontece, a gente tem um encontro com Deus, a gente tem uma experiência de salvação. A mensagem da cruz, da obra de Cristo, do seu precioso sangue derramado ali na cruz, do pagamento da dívida que nós tínhamos para com Deus, de satisfazer a justiça dele, por sermos pecadores imperfeitos, foi cumprido em Cristo Jesus na cruz. Isso tudo faz sentido para nós, e nós nos achegamos a Ele em arrependimento e fé, mas com o passar do tempo, a gente começa a voltar às práticas de pecado que nós tínhamos, e nós começamos a achar que não é tão importante mais, afinal de contas eu já sou crente, não é mais importante pedir perdão, e a gente vai deixando o arrependimento também como se fosse uma ação desnecessária. Mas é a marca daquele que estava perdido e foi achado. É uma nova mente, uma nova coração transformado
arrependido diante do Senhor. Algumas aplicações finais e retomando algumas lições para memorizarmos nessa noite, meus irmãos. Queridos, longe de Cristo, nós somos como uma moeda perdida. Não tem valor algum. Não tem valor algum. A moeda só tem valor se tiver na sua propriedade, na sua posse ali, para você poder usá-la, ainda que seja um valor ali sentimental, mas tem que estar nas mãos do dono. E longe de Cristo nós somos um objeto inanimado, perdido, sem valor algum. O homem perdido, ainda que revele a semelhança do seu Criador, ele precisa da graça do Senhor, ele precisa da salvação, ele precisa chegar ao Senhor através de Cristo. Sem Cristo, a nossa condição é de mortos dos nossos delitos e pecados. Sem Cristo, nós perdemos o sentido para que fomos criados. Nós somos criados para a glória do Senhor. Manifestar a glória. A moeda, ela tem, num lado, ela tem o valor, o quanto ela vale, no outro lado ela tem uma efígie, né? uma inscrição que fala, na época aqui, a inscrição de César, por exemplo, indicava que ele era o soberano, revelava que era ele que mandava ali. E apesar de nós, ainda distantes de Cristo, revelarmos de alguma forma a semelhança com o Criador, sem Cristo, nós perdemos o sentido para que fomos criados, de revelar essa glória, de manifestar a glória de Deus. Deus se alegra com o pecador arrependido. Aqui a mulher, ela corre para os vizinhos e chama todo mundo e diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O pedido da mulher para que os vizinhos e amigas se alegrassem com ela. Os anjos fazem uma grande festa no céu quando há conversão. A alegria quando pecadores se arrependem. Nenhum pecador, meus irmãos, é tão mau que não leve aos céus, que não leve os céus ao deleite com seu arrependimento. Não existe um pecador. Não, esse aí não valia nada. Esse aí estava no presídio, matou e tal, e agora diz que é crente. Se ele se converteu de fato, teve festança no céu. Esse aí não, está morando na rua. Tem condição de alcançar, não. Isso aí é um indigente aí, está no crack, na droga. Se ele se arrepender, se a mensagem da cruz fizer sentido para o coração daquele pessoal que está lá debaixo da marquise, fumando crack, com toda a nossa arrogância de achar que a gente não deve levar o evangelho até ele, o céu se vira em festa, anjos cantando e glorificando a Deus. O arrependimento, reconhecendo e confessando nossos pecados diante de Deus, gera música nos lugares celestiais. Meus irmãos, penso que talvez nós estejamos perdendo a alegria de ver a conversão de pecadores. É a alegria que falta nos fariseus e escribas no começo da história. Tem um monte de gente pecadora, pessoa com fama de adultério, que está aos pés de Jesus, ali ouvindo a palavra de Deus. Tem ladrão, corrupto, político, que está lá ouvindo Jesus, querendo aprender mais, apegando-se à palavra. E aqueles homens, em vez de se alegrar com esse mover espiritual, com Deus agindo ali, eles não conseguem se alegrar. Acontece a mesma coisa na parábola do filho pródigo, e essa é muito mais direta e frontal para aqueles homens, e talvez para nós hoje. É que o filho que gasta a sua parte na herança dissolutamente e já recebe a herança fora de tempo, porque ele pede a herança quando o pai ainda é vivo, ele volta para casa e o pai vai lá, abraça e tal, coloca... Essa eu não vou poder pregar, não, essa é do filho pródigo. Coloca a melhor roupa, anel no dedo, faz uma festa, mata o melhor carneiro. O irmão chega
É irmão, é carne da carne dele. Podia chegar e dizer: o que está acontecendo? Ah, foi teu irmão que voltou aí. Nossa, que maravilha, graças a Deus. Vou lá dar um abraço nele. O que é que ele diz? Servi o tempo todo, nunca matou nem um cabrito. Aí vem meu irmão, gastou tudo e não consegue se alegrar. Meus irmãos, talvez nós precisamos de mais joelho no chão, mais lágrimas nos nossos corações e mais ímpeto para pregar, para que a gente possa se alegrar com aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que são alcançados pela graça de Deus. Nosso coração às vezes está embrutecido, a gente se acostumou com a dinâmica do culto, com a comunhão da igreja local, e é muito massa estar aqui. A igreja, essa igreja católica é acolhedora, amo estar aqui, amo estar ministrando aqui, os irmãos estão me abençoando agora com a participação no ministério, agora com o mestrado, uma bênção, glória a Deus, mas não é só isso, nós precisamos nos alegrar com a igreja do Senhor crescendo, nós precisamos chorar com a igreja da Turquia, pelo terremoto que aconteceu, sabe Deus quantas pessoas morreram lá e se estão precisando de nossa ajuda. Nós precisamos orar pela igreja perseguida no Iraque, como nós oramos hoje, interceder durante a semana, pedir para que o Senhor alcance vidas, de repente procurar e ouvir testemunhos de pessoas que estão se entregando aos pés de Jesus e nos alegrar com isso, porque nós somos igreja do Senhor e talvez nós estejamos perdendo a alegria de ver a conversão de pecadores. Somos seletivos demais nos nossos planos evangelísticos. Não, para que eu vou evangelizar no tambor? Qual o futuro que tem trazer esse pessoal para cá? Para que eu vou evangelizar o pessoal da rua? Que futuro tem trazer esse pessoal para essa igreja? Pregar para transexuais, para esse pessoal entrar aqui? Será que o nosso pensamento não tem sido mais semelhante ao dos fariseus e escribas do que do de Jesus? No retorno de Cristo, essa alegria vai se transformar em juízo sobre pecadores impenitentes. E essa é uma advertência que eu faço. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, não teve a experiência do novo nascimento, eu tenho que dizer a você que aproveite o tempo, porque é tempo de festa. É tempo ainda da gente se alegrar, é tempo da gente ouvir comemoração no céu, os anjos cantando, louvando, porque haverá um dia em que o Senhor vai voltar. E aí a gente não vai ouvir mais som de festa, mas o juízo do Senhor será sobre todos aqueles que deram as costas à sua palavra, foram rebeldes ao seu chamado. Ou você pode ser motivo de júbilo no céu, ou será parte do palco de condenação eterna. O sentimento de pesar pelo pecado não deve se afastar de nós, meus irmãos. Com o passar do tempo, os pecados passam a fazer parte da nossa rotina novamente. E aquele arrependimento sincero que nós experimentamos, o primeiro amor, ele vai se esfriando e a gente vai voltando até aquela prática de pecado. E há um pregador que assemelhou isso ao vômito da alma. Ele disse que o arrependimento, Agostinho, somente, Agostinho disse que o arrependimento é o vômito da alma. Nós voltamos ao vômito para nos sujar de novo, quando nós voltamos às práticas do velho homem, da nossa antiga natureza. É um banho perpétuo, um exercício ininterrupto ao longo da vida. Se vamos a Cristo, é porque Ele primeiro veio a nós e estendeu seu amor sobre nós. O pouco valor da dracma, os 17 centavos, 20 centavos, não sei, não tem nada a ver com a indignidade nossa, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa insignificância em relação à salvação da nossa alma. Nós não temos nada para contribuir com a salvação de nossa alma, nossa completa inaptidão. E por isso Jesus se encarnou, para comprar moedas perdidas, sem valor moral algum. Ele pagou um preço alto, preço de sangue, na cruz do Calvário. Ele foi ferido e crucificado, para que os seus eleitos, as suas dracmas, fossem achadas, através do sangue derramado na cruz. Para finalizar, meus irmãos, quando Jesus lhe encontrar,
Espero que você experimente a maior das alegrias, de ter sido salvo nele. Ser encontrado significa ter comunhão com Deus, ter se arrependido dos seus pecados, assim como o filho pródigo fez. Depois que Cristo nos acha, nós somos restaurados. Hoje à noite nós vamos tomar a ceia do Senhor, logo mais. E a ceia do Senhor não é para todos. A ceia do Senhor é para as dracmas que estavam perdidas. E que pela maravilhosa graça do Senhor foram achadas. É meio que um ensaio de uma celebração futura que nós vamos ter no céu. Gozo eterno, festa no céu, as bodas do Cordeiro. É também um renovo da nossa esperança. O presente de que Jesus fez todo o necessário para que nós fôssemos achados. Ele fez todo o necessário para que nós fôssemos achados e restaurados. Acheguemos-nos então a Ele em arrependimento e fé, confiados unicamente na sua obra, na cruz e na ressurreição, que nos reconciliaram com Deus e nos fizeram seus filhos. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor, vasos imperfeitos, diante de um Deus sublime, verdadeiro, justo, santo, bondoso. Deus, nós já nessa noite cantamos a Tua bondade, cantamos a Tua misericórdia, nós lemos a Tua santa palavra, Senhor, mas queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti, Senhor, arrependidos, Pai, dos nossos pecados, nossa acomodação muitas vezes, Senhor, tem nos feito voltar a práticas que nós tínhamos antes de sermos restaurados por Ti. Perdoa, Senhor, a mentira que proferimos, a torpeza das nossas palavras, a maldade com que julgamos. Perdoa-nos, ó Deus, o adultério nos nossos pensamentos e no nosso coração, quando colocamos ídolos, ó Deus, a nossa própria vontade, os nossos desejos e damos as costas à Tua palavra, à pregação do Evangelho. Ó Deus, gera em nós arrependimento sincero nessa noite, para a glória do Teu nome. Ó Deus, e aqueles que nessa noite, Pai, ouvindo essa mensagem pela internet ou aqui mesmo na igreja, Senhor, nesse local, que desejam também, Senhor, cujo coração está sendo enchido pelo Teu Espírito Santo e conscientizado, Senhor, da certeza do seu pecado e da necessidade da graça e da salvação. Que o Senhor, ó Pai, opera, Senhor, o arrependimento, a fé verdadeira, para a glória do Teu nome, para que haja júbilo no céu e para que a Tua igreja toda Te louve, Te adore, também experimente isso aqui. Glorifica o Teu nome, Senhor. Opera essas verdades em nós. Nos move, Senhor, na pregação da Tua palavra. A quem quer que seja, que o Senhor colocar em nossa frente, a todos aqueles que o Senhor destinou para a salvação, em nome de Jesus, abre os nossos lábios para pregarmos a Tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa súplica, o perdão dos nossos pecados, nós Te pedimos nessa noite, quando nos colocamos diante da mesa do Senhor. É assim que nós Te oramos, Senhor, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.